Liberação de São Januário está por detalhes. Verratti e Paulinho têm números ótimos no Vasco. Já está definido local e árbitro para a partida contra o Fluminense. Essas e outras notícias agora no BFC, o Bolorento Futebol Clube, o seu canal de notícias do Vasco. Olá, Vascaíno, olá, Vascaína, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no BFC, Bolorento Futebol Clube, o seu canal de notícias do Vasco. Hoje vamos começar o nosso giro de notícias falando sobre coisas importantes. Tem muita notícia hoje, mas eu queria mostrar para vocês a força do Verratti. O Verratti, ele desde a sua estreia no Vasco, deixa eu tirar aqui a minha câmera para não atrapalhar os números, desde a sua estreia no Vasco, ele simplesmente tem números maravilhosos. Ele tem 5 jogos, 3 gols, ele tem 16 chutes, 7 chutes certos, 125 minutos até marcar um gol, e tem 26 ações na área rival. Isso coloca ele como primeiro do ranking em todos esses quesitos. Ele garantiu empate contra o Bragantino, contra o Bahia e a vitória sobre o Grêmio, além da jogada do gol do Serginho, aquele gol lá no jogo contra o Atlético Mineiro, foi a partir de uma cabeçada dele que surgiu o gol. Então ele participou praticamente de todos os lances que envolveram o gol, até o gol anulado do Paulinho, ele esteve presente, que afinal de contas a jogada começou com ele ali, né, ele cabeceando e o Murilo tirando a bola lá de dentro do gol, então ele participou de todas as ações ofensivas, o que credencia realmente a ele ter todos esses números. E o Paulinho também não fica atrás. As estatísticas do Paulinho também são muito boas. O Paulinho, desde a sua estreia pelo Vasco, ele teve aí 6 jogos, teve 9 passes decisivos, teve 2 grandes chances criadas, teve 84% de acerto nos passes, 9 dribles certos, 41 bolas recuperadas. O Paulinho é o líder do Brasileirão em duelos ganhos por baixo. São 45 no total. Isso realmente vem credenciando aí o Paulinho como uma das melhores contratações do Vasco nessa segunda janela da temporada, né? O Vasco realmente acertou no Verratti, acertou no Paulinho. O Vasco tem a expectativa ainda com relação ao Praxedes, que ainda está oscilando um pouco, joga uma partida bem, depois joga outra mais ou menos, mas o Vasco está aos poucos acertando, e veio o Payet, né, para poder coroar aí o fechamento da janela, está se condicionando e com certeza ainda vai nos dar muitas alegrias. Então, seguindo adiante com as notícias, vamos falar exatamente dele, Dimitri Payet, que juntamente com seu best friend forever, Rossi, está treinando nos dias que o Vasco vai estar de folga. O Vasco vai estar de folga até quarta-feira, foi dado 3 dias de folga para os jogadores do Vasco, inclusive alguns foram para sua cidade natal, outros foram convocados, né? O caso do Pumita, é o caso do Medel, que foi para o Chile, Pumita para o Uruguai, e o caso do Marlon, que foi para a seleção sub-23. Então, além das convocações, a galera que está livre, liberada, alguns foram para suas cidades natais. Então, a gente viu aí postagens do Michael na sua cidade natal, viu postagem do Capasso indo para a Argentina. Então, as pessoas estão realmente curtindo aí esses 3 dias que eles tiveram liberados pelo Ramon. Eu acho justíssimo que isso seja feito para desanuviar, para aliviar um pouco a tensão, para as pessoas ficarem com foco depois voltado realmente ao que interessa, que é o Campeonato Brasileiro. E o Payet, juntamente com o Rossi, vão estar treinando nos dias que os companheiros vão estar de folga. Inclusive, o Payet treinou nessa segunda-feira. A programação seria ele treinar na terça e na quarta, junto com o Rossi, mas já na segunda-feira o Payet esteve no
CT Moacir Barbosa já treinando. Isso demonstra muito comprometimento, isso demonstra que ele está com uma vontade absurda de fazer um bom campeonato. Isso mexe muito, porque, gente, se vocês se recordam, o Payet, ele saiu do Olympique de Marseille porque o Olympique queria fazer com ele o que o Vasco queria fazer com o Nenê. Queria aposentá-lo e ele ficar nos bastidores do Olympique, trabalhando como ali um funcionário do clube, auxiliando o departamento de futebol, mais ou menos o que o Vasco queria fazer com o Nenê. Ele se negou, ele não quis encerrar sua carreira, ele via que tinha condições ainda de jogar no alto nível e aceitou a proposta do Vasco. Então é óbvio que ele quer chegar aqui e quer fazer um campeonato para marcar a história dele no clube. Então a dedicação dele tem sido incessante, ele tem treinado todos os dias de folga do elenco, ele precisa, porque ele sabe que ele está fora de forma, está fora de ritmo, então ele está buscando exatamente se condicionar. E agora, com essa parada FIFA, é a certeza de que ele vai estar muito mais próximo do ideal. Então, ele e o Rossi vão estar treinando aí esses 3 dias, e aí quinta-feira o elenco se reapresenta e eles vão estar novamente juntos com o elenco. E boa sorte ao Payet e ao Rossi, que dê tudo certo. A gente, como tem feito aqui, tem sido uma praxe aqui do canal, sempre que termina uma partida do Vasco, a gente traz um dia seguinte ou 2 dias depois, a gente traz aqui as notas do elenco, como que o elenco se comportou na partida. Então agora a gente vai trazer as notas do time que iniciou a partida. Deixa eu tirar minha câmera de novo. Do time que iniciou a partida contra o Bahia. Então, do time que iniciou a partida, nós tivemos o Léo Jardim com 6,8 de nota, a zaga 7,1 para o Maicon, 6,7 para o Léo, 6,4 para o Piton, 5,9 para o Bambu. Isso demonstra exatamente o que ficou para nós claro nessa partida. O Michael teve uma partida justa, honesta, então ele está com a nota 7,1, e o Bambu realmente deixou a desejar, por isso a nota do Bambu ali é 5,9. O Medel fez 5,5, 6,5. No meio de campo nós temos ali o Paulinho com 6,9, o Serginho com 6,7, o Prachete com 6,4, o Peck com 6,3 e o ataque com 7,2. O Vasco começou o jogo no 4-1-4-1, uma idade média da equipe aí de 28,2 anos, e aí você vê que o grande jogador, os 2 maiores pontuadores, foi o Verratti e foi o Maicon nesse primeiro tempo. No segundo tempo, houve uma mudança de esquema com a entrada do Payet, do Marlon e do Sebastião. Além deles, entraram o Jair e entraram o Pumita. Então, dos que entraram, a gente teve o Pumita com 6,6, a gente teve o Jair com nota 6, teve o Marlon com nota 7, o Payet com nota 7,1 e o Sebastião com 6,9. Então, as maiores notas foram o Verratti com 7,2, o Payet com 7,1 e o Maicon com 7,1. Lembrando que essas notas são notas do SofaScore. Então, está aqui as notas da partida contra o Bahia, onde o Vasco empatou em 1-1. Isso realmente é legal da gente acompanhar, porque isso demonstra como é que vem a evolução dos jogadores, como é que vem a evolução do time. Depois você tem um apanhado das notas da temporada, então isso é muito interessante. Hoje surgiu aí um desabafo, né? Não chega nem a ser um pedido de desculpas, eu acho, mas um desabafo do Jair nas redes sociais. Ele colocou o seguinte lá, deixa eu aumentar a tela para você poder ver. Quando escolhi vir para o Vasco, sabia dos desafios e da força da camisa, da pressão que seria lutar essa temporada para recolocar o clube onde ele merece estar, brigando por títulos entre os maiores do país. Nossa realidade é complicada e a única coisa que eu quero é contribuir com muito trabalho para o Vasco permanecer na primeira divisão. Fiquei e estou realmente chateado com a expulsão no último jogo, que foi algo atípico na minha carreira, pois sempre trabalhei com respeito dentro e fora do campo. Quero deixar claro que nunca vai faltar profissionalismo e dedicação com a instituição Vasco da Gama. Meu único desejo é vencer e fazer história no clube. Obrigado a todos que seguem nos apoiando. O Vasco precisa de vocês. Cara, eu achei muito interessante essa colocação, porque, cara, eu já fiz alguns vídeos aqui
e fiz um na época que o Verratti chegou, e que a gente às vezes trata o atleta, o jogador de futebol, como um super-homem. E o cara é humano, então o cara tem sim o direito de errar, tem sim o direito de cometer, porque ele pode não estar bem naquele dia especificamente, como acontece com a gente no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa casa. Então, assim, e às vezes a galera pega pesado com os caras, né? Às vezes a galera já estava querendo que Jair fosse embora, que o Jair sumisse, que o Jair desaparecesse. Então, a torcida do Vasco ela vem sofrendo por tantos anos que ela está muito impaciente e qualquer motivo é motivo para poder gerar essas confusões. Então, cara, vamos apoiar, a gente precisa de todo o elenco, o Jair pode não estar vivendo o melhor momento, eu tenho uma teoria com relação ao Jair, eu acho que o Jair está sofrendo com os problemas no joelho, por isso que ele não está conseguindo render o que ele é capaz. Então, a gente precisa apoiar todo mundo, todo o elenco. Deixa para fazer reclamação quando acabar o campeonato. Por enquanto, a gente não pode deixar que essas coisas atrapalhem no dia a dia do clube. A gente precisa realmente apoiar os jogadores. Bom, já tem local definido já para o Clássico. Foi um perrengue, porque o Textor não queria liberar, mas o Vasco soltou uma nota oficial dizendo o seguinte: considerando que o Maracanã encontra-se fechado e São Januário segue interditado por decisão judicial, impedindo de receber partidas com público, o Vasco da Gama informa que o clássico contra o Fluminense será realizado no estádio Newton Santos. A partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá no próximo dia 16 de setembro, às 16 horas, e terá a mesma configuração do primeiro turno, com 90% dos ingressos sendo destinados ao clube mandante, o Vasco, e 10% para os torcedores do visitante, no caso, o Fluminense. Importante destacar que o prazo limite estabelecido pela CBF para mudança de partida para outro estado já havia se esgotado desde o mês passado, e hoje é o prazo final para a mudança do estádio dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, o Vasco precisou fazer uma negociação, contou com a ajuda da CBF. O Textor, muito provavelmente pelos acontecimentos que tiveram recentemente lá no seu estádio, lá no Newton Santos, com a torcida do Império do Mal, que destruiu cadeiras, deu um baita prejuízo, deve ter ficado com no pé atrás para poder liberar o estádio, mas a CBF foi lá, fez uma pressão, o Textor também, que não é bobo nem nada, fez um acordo com a CBF, vai ficar a CBF devendo favor ao Textor, vai ficar o Vasco devendo favor ao Textor, e ele conseguiu negociar um bom valor para o aluguel e ainda a participação nos bares e no estacionamento. Então, o americano, que de bobo não tem nada, fez um bom negócio, vai liberar o estádio, inclusive vai liberar o estádio na semana que vem, 1 ou 2 dias, para o Ramon poder treinar com a equipe lá, para poder já conseguindo ali um pouquinho de experiência no gramado, né? Porque o Vasco não está acostumado a jogar em gramado sintético. Então vai ter essa liberação na semana que vem também, e o Vasco vai mandar o seu jogo no dia 16, às 16 horas, no estádio Newton Santos, com 90% da torcida vascaína. Vamos devolver o que eles fizeram com a gente no Maracanã. E está faltando muito pouco para a liberação de São Januário. Nós estamos por detalhes. Isso aqui é uma notícia que saiu no canal do Pedrosa, que ele diz o seguinte: a diretoria jurídica de Gleice Cabreira já havia adiantado que o Vasco estava próximo do acordo com a MP para conseguir o TAC, o termo de ajustamento de conduta, e liberar o público em São Januário. Conversando com uma fonte ligada diretamente a todos os movimentos que o clube fez junto aos órgãos públicos na última semana, escutei o seguinte: pode colocar também na conta da torcida do Vasco. O que eles fizeram na Barreira domingo pesou demais para que a gente conseguisse caminhar nessa pauta. O acordo está próximo de ser selado. Internamente, o clube entende que, se tudo correr como esperado, já vai conseguir mandar o jogo contra o Curitiba pela 24ª rodada do Brasileiro na Colina Histórica e diante da sua torcida. Cara, realmente o que a torcida fez no domingo foi de aplaudir de pé, e obviamente que isso ia sensibilizar as pessoas ligadas, principalmente ligadas a questões sociais. Saiu também uma notícia essa semana que a ministra que cuida dessa parte social do governo do Estado, do governo do país, né, do presidente, a ministra de Estado, ela está empenhada em mandar uma carta para o MP do Rio de Janeiro para fazer essa liberação, porque ela está preocupada com as questões sociais que envolvem o fechamento de São Januário. Então, o que nós fizemos, dando luz
a barreira nesse final de semana, que está, de fato, influenciando a todos em volta a acelerar esse processo. Então, não me espante se daqui a qualquer momento, tem um feriado aí, talvez possa atrasar um pouco, mas muito em breve o Vasco vai ter aí a sua liberação de São Januário e deve ser provavelmente essa assinatura do TAC, que seria uma saída honrosa para o MP do Rio de Janeiro, porque se essa determinação vier através da ministra ou vier através do STF, e o Vasco também protocolou hoje, a gente vai falar daqui a pouco, já uma ação no STJ. A ação foi protocolada, que seria o próximo passo. O Vasco teria que fazer essa ação agora no STJ para poder recorrer. Então, estava dependendo apenas de alguns documentos, alguns acórdãos que já foram resolvidos e o Vasco conseguiu protocolar essa ação. Então, para o MP, é muito melhor que isso saia de um acordo entre o MP e o próprio Vasco, através do TAC, do que vir uma determinação lá do STJD, do STJ, por exemplo. Então, não seria nada bom para o MP. Então, é isso aí que a gente está no aguardo para ver se realmente essa coisa acontece o mais rápido e a gente tem essa liberação, que a torcida está demasiadamente louca para estar em São Januário. Bom, eu separei para vocês aqui também o que aconteceu com a nossa concorrência aí pela zona do rebaixamento, nessa luta do rebaixamento, o que aconteceu com a nossa concorrência nos últimos 5 jogos. Então a gente vai dar uma olhada aqui a pontuação dos clubes que estão brigando para não cair juntamente com a gente. Então eu fiz ali uma régua do Cruzeiro para baixo, do Inter ali do Cruzeiro. Então nos últimos 5 jogos o Curitiba não pontuou, o América fez apenas 6 pontos, o Vasco fez 8 pontos, o Santos 4, o Bahia 7, o Goiás foi o melhor com 9 pontos, o Inter apenas 3 pontos, o Corinthians também fez 7 pontos, junto com o Bahia, e o Cruzeiro apenas 3. Isso é um retrato, isso é uma fotografia dos últimos 5 jogos. Isso é um balizador. Ou seja, o Vasco com 8 pontos demonstra que ele está na frente do Curitiba, do América, do próprio Bahia, do próprio Santos, do Inter, do Corinthians, do Cruzeiro. Ele só perdeu para o Goiás nesse período. Isso realmente dá a gente uma expectativa muito grande, uma esperança muito grande, porque a gente conseguiu tirar 1 ponto do Bahia, conseguiu tirar 4 pontos do Santos, conseguiu distanciar 8 do Curitiba, 2 do América, 1 do Corinthians, 5 do Inter, 5 do Cruzeiro, que nós conseguimos tirar. Então, a importância da gente estar trazendo aqui, de repente, de 5 em 5 jogos, uma fotografia, um panorama de como está sendo esse desempenho do Vasco em relação à concorrência. Porque faltam aí, nós estamos na 20ª, se não me engano, 21ª, faltam 18 ou 17 rodadas, o Vasco, no caso, faltam 18, porque o Vasco tem um jogo a menos. E aí, se você fatiar esses 18 aí em 5 jogos, e a gente conseguir tirando aí 2, 3, 4 pontos, como a gente conseguiu tirar de alguns clubes, a tendência é que a gente chegue ao final realmente longe dessa baderna. Vai ser uma luta, galera, até o fim. Não vai ser fácil. A gente vai até o fim lutando para não cair, infelizmente, porque o nosso início de campeonato foi muito ruim. Mas, se a gente ficar de olho no que está sendo feito na concorrência, a gente consegue aí também avançar nessa situação. Bom, e para fechar o nosso papo de hoje, vamos ficar de olho no apito, porque saiu o árbitro para a partida contra o Fluminense, que vai ser Rafael Claus. Rafael Claus saiu com uma antecedência monstruosa, né? O jogo é só o dia 16, mas o Rafael já está escalado para ser o árbitro da partida de Vasco e Fluminense. Outras notícias rápidas que aconteceram, na verdade, ontem à noite, foi a derrota do Sub-20 de uma forma inexplicável. O Vasco perdeu de 4-0 para o Fluminense. Realmente, no primeiro gol, quem assistiu o jogo, o goleiro deu um vacilo, foi tentar sair jogando, mandou a bola no peito do jogador do Fluminense, e aí o Vasco já tinha perdido um jogador no final do primeiro tempo, estavam jogando com -1, e aí depois essa bobeira do goleiro, o Fluminense abriu o placar, e o Vasco teve que se colocar no ataque para tentar virar a partida, já que tinha empatado de 3-3 o primeiro jogo,
Infelizmente, acabou levando uma goleada de 4-0 e está fora da Copa do Brasil. Não teve Ryan que desse jeito, o time não conseguiu aí se comportar adequadamente e ficamos fora. Quem não pode ficar fora do nosso canal é você. Se você ainda não se inscreveu, se você ainda não comentou, não deu seu like, faz esse favor, dá essa moral, vai lá, ó, comente, se inscreve. A gente está crescendo, a gente está com 11.100 inscritos. Devagarzinho a gente vai chegar lá e eu preciso muito do teu apoio. Então, mais uma vez, eu agradeço pela sua presença, agradeço pela sua audiência e fui! Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.